Pedro era um crente sincero. Pedro era um crente sincero. Pedro era um crente que se colocava e que tinha um coração sincero diante de Deus. Só que Pedro tinha algumas falhas. Pedro tinha algumas debilidades que ainda estava em construção. Mas em meio ao desespero, Pedro tinha sido avisado: olha, Pedro, você vai me negar. Pedro tinha sido avisado que ele ia negar Jesus. E Pedro, no meio do desespero daquele dia fatídico, a palavra do Senhor diz que Jesus passou e olhou para Pedro. Pedro era sincero. Não foi à toa que Deus entregou a Pedro a igreja. Mas o olhar de Jesus para Pedro, o olhar de Jesus para Pedro não era um olhar de condenação. Não era um olhar de condenação. Jesus olhou para Pedro e naquele olhar Jesus disse: Pedro, eu acredito em você, Pedro. Pedro, você me negou, mas isso é só uma fase. Eu sei quem é você comigo, Pedro. Pedro, eu conheço as tuas falhas. Você me negou, mas eu estou levando para a cruz tudo, Pedro. E eu sei que quando você se restabelecer, você vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. O olhar de Jesus para Pedro transformou tudo. E é esse olhar que você tem nessa manhã. Esse olhar te constrange. Por isso que nós choramos. Por isso que nós nos colocamos diante do Senhor. Por isso que o nosso corpo não obedece. Você quer pular, você quer explodir, porque dentro de você é mais forte quando o olhar dele fita em você e em mim. O olhar de Jesus faz diferença. Faz diferença nas nossas mazelas. Faz diferença nos nossos conflitos. Ele faz toda a diferença. Eu profetizo que o olhar de Jesus passe nesta manhã e que você consiga fitar nos olhos dele e consiga enxergar exatamente o que ele diz para você nessa manhã. Ei, eu acredito em você, Pedro. Eu acredito em você. Eu sei quem é você em mim, Pedro. Então faz o meu reino expandir. Eu vou restaurar tudo, Pedro. É isso que o Senhor te fala nesta manhã. Eu restauro todas as coisas. O Senhor te levanta. Se você está caído, o Senhor te levanta onde você parou. Não olha para trás. Olha para o alvo. Somos chamados para a expansão dele na terra. Para a expansão do seu reino na terra. Há uma restauração nesta manhã. Ossos estão sendo restaurados. Medulas estão sendo restauradas. Todo aquele que participa de um exército caído, receba a restauração. Receba a restauração. Seja restaurado. Seja restaurada. O Senhor te levanta aonde você caiu hoje. Me leva na sala trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Oh, Deus, me leva à sala do trono. É o teu olhar. Mostra a tua beleza. É o teu olhar, é o teu olhar. Quero ver tua face,
Deus. Lindo és. Glórias, glórias. Eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. É uma honra caminhar com vocês, meus apóstolos. A minha espada é sua. Glória, glória, eu te dou. É você que me ensinou. Jesus. É você que tem me ensinado. Jesus. Obrigado. Lindo, lindo Meu és. Pai, obrigado. Glória, glória. Você é um pai eu de te destino, dou. apóstolo. Jesus. Jesus. Você é um pai de destino. Lindo, lindo, lindo é. Você me deu Glória, destino. glória, eu te dou. Você me deu destino. Jesus. Trono, Você me deu destino, apóstolo. mostra tua beleza. Um pai espiritual que dá destino. Uma mãe espiritual que dá destino. Isso é paternidade. Na sala do Paternidade não é trono, sexo, pai ou mostra mãe. tua beleza. Paternidade é unção. Quero ver. Paternidade é aquele que abraça e dá destino. Jesus chamava os seus filhos de filhos, chamava de discípulos, mas ele exercia a paternidade de destino. Somos filhos. Nós temos pais. E eu proclamo que inicia um novo tempo no ministério apostólico Ágape. Se inicia um novo tempo. Saímos de um ciclo e entramos em outro. Eu só peço, Senhor, que o Senhor vá na nossa frente. Se inicia um novo tempo. Um tempo de restauração, de expansão. Inicia-se um tempo de um exército. Deus não precisa de cidade para avivamento. Deus precisa de pessoas para o avivamento. E que essa igreja seja repleta de pessoas avivadas, que estejam prontas para expandir o seu reino na terra. Foi para isso que somos chamados. Amém. Aqueles que creem, dão uma salva de palmas e adoração ao Senhor. Nós te devolvemos a honra, a glória, a adoração. Nós te devolvemos a adoração. Há uma adoração, há uma adoração, há uma adoração, há uma adoração. Abra sua palavra em Provérbios 3. Oh, glória. Rapidamente eu vou dar a palavra. Oh, por isso que é difícil sair da presença. Oh. Provérbios 3, capítulo 3, no versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O Senhor fala de primícias. Em Êxodo o Senhor fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. E em outras versões diz: prolongue os teus dias e que te faça prosperar.
Em Romanos 13 fala sobre honrar as autoridades. Existem algumas formas de honra. Nós podemos honrar. Por favor, sente rapidamente, para você se acomodar. Presta atenção aqui. Olha para mim. Existem algumas formas de honrar. Existe a doação divina, presentes. Existe a forma que nós conhecemos, a honra da oferta aos sacerdotes. Existem muitas formas de oferta. Mas o Senhor nos desafia, nessa palavra de Provérbios, em honrá-lo com as primícias dos nossos frutos. São as primeiras coisas que tiramos para o Senhor. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É que tudo aquilo que eu priorizo, eu amo. Tudo aquilo que eu separo primeiro, para mim é mais importante. Essa foi a grande diferença entre Caim e Abel. Caim, ele não separou primeiro. Porque a oferta diz aonde está o teu coração. Como você se comporta diante da tua oferta diz aonde está o teu coração. Sabe por quê? A oferta te representa. Como você faz, aonde você faz, de que forma você faz. E aquilo que você separou primeiro, ela representa quem é você no mundo espiritual. Ela representa você. Isso é tão importante que quando o meu marido está e nós compramos umas pizzas e minhas filhas estão na mesa comigo, elas esperam, porque o primeiro pedaço é do pai. Por quê? Porque eu ensino elas sobre honra. E eu ensino elas a priorizar o mais importante. Primeiro é Ele. A tua oferta precisa te representar. A honra se manifesta quando você dá com amor. E dando primeiro, você dá o melhor. Tudo que você estabelece de prioridade, você estabelece o seu nível de amor. Então nessa manhã, eu te convido para que a sua oferta te represente. Eu te convido para que a tua oferta te represente nessa manhã. Porque a tua primícia já é a tua obediência diante de Deus. Eu não falo de 10%, eu falo daquilo que o Senhor falou no teu coração. A oferta é aquilo que te representa diante do Senhor. Saiba honrar o Senhor com as primícias dos teus bens. E bens que Ele mesmo te entregou. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Você nunca vai superar Deus no dar. Por mais que você dê para Ele, você nunca vai superar Deus no dar. Ele sempre vai te dar mais, porque a tua provisão vem dEle. E se vem dEle, precisa voltar para Ele. E quanto mais eu dou, eu recebo. É barganha, não é amor. Não é barganha, é amor. Chama naga, socoma nega sombria. É amor, não é barganha. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Rabaxe canchoro corobalabasubria. Xerecalabasobia castocou mienas.
Segura aqui alguém, por favor, no lugar do apóstolo. Eu preciso só... AP, Deus tem transitado esse lugar. Essa manhã é uma manhã de uma volta. Deus me mostrou, estava vendo esse castiçal, né? Isso aqui eu estava também lembrando da candeia, das 10 virgens. 5 imprudentes, 5 prudentes. Sabe por que a Ágape chegou nesse lugar que está agora? Primeira vez que eu conheci, estava no hotel. No Imbuí. Isso, no Imbuí. Lugar bonito, uma estrutura maravilhosa. Salas, comportava tudo. Diga comigo, estrutura. Depois Deus transitou lá para o hotel. Hotel não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. E agora trouxe para cá. Eu vou falar da estrutura. A estrutura de conforto era bonito, era atraente para os olhos, era confortável. Lá no Imbuí, é isso. Mas é como esse castiçal e é como a candeia. Pode ser dourado, prateado. Chegou um tempo em que Deus começou a tirar excessos. Agora, vocês vão sentir menos. É menos arrepio, AP. Mas é sentimento de mais fogo por dentro. É um tempo em que a Ágape sente menos e entende mais. É um tempo em que Deus tocou na estrutura, que Deus tocou na vaidade, que Deus rachou a estrutura, que estava caindo. Não era o Imbuí, não estava rachando o prédio. Que ele começou a tocar na estrutura. E a gente, quando transita, é insegurança. Parece que acabou, a visão acabou, a AP se perdeu. Tá vendo? Desviou. Mas é um tempo que Deus soprou e apagou para revelar a estrutura. Aí Deus traz para cá. Não tem nem ar-condicionado, porque não dá conta. As cadeiras não são tão confortáveis quanto era de repente antes. Não é tão bonito assim quando era antes. Sabe por quê? Porque Ele está mostrando que não adianta nada uma bela estrutura, mas carregar uma candeia que brilha, mas candeia apagada não serve de nada. Tá fosco. Tá assim, ó, tá fosco, não brilha mais. Não tem o brilho de antes. Da estrutura. Da estrutura. Mas AP, só quem permanece nesse tempo, AP, são os filhos ruios, filhos maduros. Porque os filhos que só sentem, não tem destino, não tem propósito. Mas os filhos que entendem, mesmo não sentindo, caminham porque entendem o seu destino e o seu propósito. E com todo respeito, mas Deus vem agora tirando os excessos da palavra profética e trazendo leveza. Porque quando a gente tem um excesso, a gente se cansa mais. E tem muita gente assim pensando: ah, aquele tempo era um tempo de meninice. De repente aquele tempo era um tempo que passou. AP, não passou não, AP. Só transitou, não passou. A palavra continua. Céus e terra passarão, mas a palavra permanece. A visão permanece. A visão é o que está estabelecido, é a visão, é o propósito. Entenda o teu tempo, porque nós temos que entender o nosso tempo de servir Noé. Tempo de servir Noé
Por mais que nós temos uma bela opinião, Ele não precisa da nossa opinião, porque Deus já deu a planta, Deus já deu os pontos. É um tempo de reconstruir. É um tempo de reconstruir a estrutura, mas é de dentro para fora. Agora é voltar a brilhar por dentro, porque o Pai que vê no secreto recompensará publicamente. O brilho público virá, mas antes vai vir o brilho do interior. A chama voltar a brilhar. Segura aí. Segurou? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai. E muitas vezes a gente acha então, acender a chama na vida do apóstolo, da apóstola. É acender a tua chama. De cada um que está sentado nesse lugar. Porque a chama do que está aqui em pé não é maior, porque o meu espírito é o mesmo. É a fome que diz o que é maior, o que é menor. É o quanto de fome existe nele que diferencia a chama dele para você. Mas se é a mesma fome, esse lugar vai ser uma labareda, irmãos. Vai atrair mais gente do que quando tinha ar-condicionado. Vai atrair mais gente do que quando era mais bonito. Porque o que importa não é a estrutura, é a essência. Amém? Amém, AP. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode ofertar, entregar a sua primícia, o seu melhor. Nós temos 2 máquinas que ficam ali no final, com os diáconos ali, o diácono Luiz. Você pode fazer de forma eletrônica, você pode fazer em cheque, em dinheiro, do jeito que você quiser. Eu peço que os diáconos distribuam os envelopes. Eu te convido para adorar também, enquanto você estiver separando a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta alçada. Dê ao Senhor o melhor, que a sua oferta te represente. Amém? Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Descido,
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo, e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Estenda suas mãos. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Eu tenho uma visão muito forte. Nessa hora o Senhor me mostra que nós estamos dentro de uma labareda. É como se o teto da igreja fosse um grande fogo. Um grande fogo. E como se nós estivéssemos dentro desse fogo. Assim será esse ciclo. Mas não é de sentir, é de entender. Amém, Senhor, nós te apresentamos as ofertas, os dízimos, as ofertas alçadas no teu altar. Te entregamos a primícia de todos os nossos bens. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós e que nós possamos ter um entendimento cada vez mais da tua palavra, referente em honrar
em te ofertar, Senhor. Senhor, dá sabedoria à comissão de finanças da tua igreja, para que possamos e entendamos usá-la única e exclusivamente para a expansão do teu reino na terra. E que seja na terra assim como no céu, Senhor. Que a janela dos céus estejam abertas. E que o Senhor possamos entender a visão dessas janelas abertas. A visão que o Senhor quer dar ao Ministério Apostólico Ágape. Que esse discernimento recaia sobre nós em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Verdade. Quem nos visita nessa manhã? Quem nos visita, levanta sua mão. Eu quero te olhar. Oh, querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. A igreja quer saudar os irmãos? Se você não tiver em nenhuma igreja, nós celebramos todos os domingos às 10 horas da manhã. Terça-feira nós temos o Tadel, que também é um culto. Nós temos células espalhadas por Salvador inteira. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa falar com você nessa manhã. Amém? Amém, Reuel. Por favor, meu querido. Que o Senhor te abençoe. O Senhor marcou esse tempo. Você está ligado, né? O Senhor marcou esse tempo. É verdade. Está tudo no alinhamento dele. Amém? Existe um lugar comum a todos aqui. Quando, antes de Deus dar a Adão a sua mulher, Ele deu um jardim. Ele deu a sua presença. E quando essa mulher veio à existência, ela encontra Adão aonde? No Éden. E nós aqui ouvimos ontem, né? Que era muito mais do que um jardim, mas era um ambiente, né? Foi forte, né? Então, irmãos, na verdade, o AP me deu um presente agora, porque ele tinha dito que eu ia pregar só à noite. Aí eu sentei ali, eu vou descansar agora, né? Ele, não, varão, vai lá, vou pregar lá. Ah, obrigado. Como é que nessa hora você fala assim, não, eu não estou pronto? Irmão, não existe pronto. Nós não preparamos a palavra. Sabe para que a gente ora? Não é para preparar a palavra está pronta, é para preparar a gente. Já está pronta. Então assim, o Espírito Santo mora em você, então a gente está pronto a qualquer hora. Mas nós não estamos prontos no sentido da perfeição humana. Mas quem chamou capacita, cara. Então não dá, tipo assim, é igual o Ministério de Louvor. Eu não aguento quando muda, tipo assim, mudou alguma coisa da escala. Aí a gente, não vai dar para eu ministrar amanhã, aconteceu alguma coisa. Aí a gente liga para uma outra pessoa que ministra. Fulana, você pode ministrar amanhã? Mas amanhã? Não, mas peraí, em cima da hora assim? Não pode. Não, eu não posso, eu não me preparei, eu não separei música. Irmãos, vocês têm ouvido aí sobre casas de oração, 24 horas, adoração e intercessão? Vocês têm ouvido? Quem tem ouvido alguma coisa sobre isso? A minoria. Mas enfim, antes de abrirmos um lugar físico, que funcione 24 horas, é o nosso coração que tem que estar funcionando 24 horas. Antes de Davi estabelecer o que ele estabeleceu no seu tempo, o tabernáculo de Davi, no coração dele já ardia algo.
Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa o quê? Visitar, habitar, morar. Então isso fala de algo contínuo. Isso fala de uma perseverança, isso fala de um entendimento, não de um sentimento. Deus quer estabelecer algo perpétuo, inabalável. Ele está abalando toda a estrutura física para permanecer aquilo que é santo, justo, verdadeiro. Então aquilo que a Ágape enterrou, que não era para enterrar, que Deus não pediu, nessa manhã vai ser desenterrado. Porque nós precisamos ter uma mentalidade geracional. Não uma mentalidade momentânea, mas geracional. O que eu faço agora interfere na geração seguinte. Deus não quer levantar uma nova geração, Ele quer levantar a próxima geração. Porque se é uma nova, é porque a outra não prestou. É porque a outra não cumpriu o que estava no seu coração. É que a outra não estabeleceu do jeito de Deus. Por isso que nova aliança e antiga aliança, novo sacerdócio, antigo sacerdócio. Por isso que nós estávamos aqui nesses 2 dias reconstruindo o sacerdócio. E na logo, tem como botar você vai ver que eu estava percebendo uma coisa que era pequenininha. Mas eu falei, é isso que Deus está fazendo aqui. Ele vai botar ali, eu vou te mostrar. É maior do que as palavras, daquilo que estava chamando a atenção, mas Deus foi no detalhe. Aí eu estava entendendo o que estava acontecendo desde a primeira mensagem. Não, depois vai colocar, fica tranquilo. Deus está reconstruindo o nosso sacerdócio. Quando de repente você pensa em sacerdócio, você pensa só no seu marido. Mas a palavra diz que o marido, ele é o cabeça da igreja, o cabeça da casa. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da casa. E nós aprendemos, está aqui, ó. A gente fica olhando para a letra congresso de homens, é grande, aquele chapéu ali de construção, capacete, né? Essa letra aqui, mas eu estava prestando atenção nisso aqui, ó. O que aquele martelo está fazendo? Não é nem um martelo, é um picareta, não, sei lá o que é. É tipo uma marreta. O que ela está fazendo ali? Está quebrando, né? É um martelo que esmiuça a penha, né? Está quebrando. Nós estamos num tempo, e esse título ele é muito pontual, porque não é construindo. Nós temos investido mais tempo em reconstruir do que construir, em destruir sofismas, religiosidade, do que construir. A gente passa mais tempo nos congressos retirando o que é falso do que colocando aquilo que é não novo, mas relembrando o que é verdadeiro. Porque se eu perguntar aqui, quer ver? Quantos aqui já foram de mais de 2 denominações? Mais de 2. Denominação que eu estou falando é nome de igreja, né? Batista, Metodista, a Bola de Neve, Assembleia, mais de 2. Só isso? A maioria é ágape. Ó. Eu vou te falar que isso é raro, tá? Mas é porque é muito mais do que um sistema. É o coração e o entendimento geracional. Esse é o ponto. Porque a maioria de nós, a maioria dos lugares que eu faço essa pergunta, 80% levanta a mão. É verdade. Aí o que acontece? O cara chega aqui,
Pode ou não pode batizar criança? Pode ou não pode falar em línguas? Pode ou não pode botar saia? Pode ou não pode botar cabelo solto, cabelo preso? Coque, cabelo curto. O que pode? Não pode? Pode tatuar? Não pode tatuar? Aí a gente fica cheio dessas culturas gospel, culturas de coisas humanas. E a gente fica parando nessas coisas e construindo algo que é sofisma, que é mentira. Aí aquilo que nós perguntamos, quer ver? É porque de repente agora vai ser mais fácil. Mas quem é sacerdote aqui? Os homens levantaram as mãos. Sabe por que acontece? Porque nós ainda achamos que sacerdote é só apóstolo, que é só a liderança. Por isso que a gente precisa martelar, destruir para reconstruir. Por causa disso que aconteceu agora, entendeu? Tipo assim, sou ou não sou? Peço ajuda dos universitários, o que eu faço? Porque eu acho que é só aqueles que sentam aqui à frente que são os sacerdotes. Só que isso ainda é uma mentalidade que Lutero teve que pregar suas teses, literalmente, lutando contra uma mentalidade de que somente o clero tinha acesso a Deus. Somente o clero tinha acesso às revelações. E tanto que eles vendiam, através das indulgências, um lugar no céu. Porque nós temos esse acesso, você não. Mas lá em Petrópolis, Londrina e Itajaí, aqui eu sei que Salvador e na Ágape não tem. Mas lá, ore pelos esses irmãos. A gente ainda depende de uma oração especial pós-palavra para que realmente venha a unção de Deus forte. Aí prega, a gente chapa na adoração, o Espírito Santo vem, te toca, você sapateia, gira, roda, cai. Aí tem gente também que tem dúvida, né? Cai para frente ou cai para trás? Porque cair para frente é do diabo, cair para trás é de Deus. Na dúvida, cai para o lado, velho. E aí o apóstolo Luiz Hermínio tem dito assim: hoje em dia eu já estou assim, eu não estou sentindo, mas eu mesmo já estou me jogando. Porque aquele que se joga, ele tem a maturidade daqueles que estão ao redor do trono. Os 24 anciãos não estão sentindo alguma coisa para depositar suas coroas. Eles estão vendo aquele que é digno. Aí ele não tem... Oh, meu pai, ele é tão digno que não dá para eu ficar aqui. Então toma minha coroa, toma minha honra, toma minha glória. Aleluia. Não é um sentimento, é o entendimento do quanto ele é digno. Eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Eu estou usando essa expressão popular. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja é o que está sentado nesses bancos. Você não é igreja sozinho. Nós somos igreja. Mas a igreja do CNPJ, aquela que comporta a igreja. Então eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Eu entendo que é bom ter comunhão com os irmãos. Eu entendo que é necessário. Eu entendo que nesse ambiente eu sou moldado. A gente, sabe, tem embate com pessoas. Não é sozinho em casa, não. É aqui, ó. É o bicho pegando mesmo. É a chapa esquentando. Não é mais a tampa da chaleira voando. É o fundo caindo. É a estrutura sendo balançada. Ao ponto de Deus movimentar lugares para trazer de volta para uma essência. Aí também quando a gente ouve isso, por causa de uma mentalidade que sacerdotes é liderança, quando nós vemos momentos transitórios, desde restaurando, o que a gente automaticamente faz? Tá vendo? Ó? Deus está tendo que restaurar a essência dos apóstolos, dos profetas, dos pastores da igreja, ó. Porque tudo cai na conta deles. Expulsar demônio, liga para o AP.
É claro que a palavra também diz para chamar os presbíteros, porque existem níveis de autoridade, que não é à toa que alguém é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Existe um nível, isso é no mundo espiritual, só que ele não é melhor do que você. O que acontece é que na antiga aliança existia o sacerdócio levítico, onde a tribo de Levi, todos da tribo de Levi eram, é até engraçado, redundante, levita. Quem aqui é levita? Eu estou indo no entendimento, eu não estou indo somente na questão da nomenclatura. Eu não estou tocando nisso. Agora chamar de levita está errado. Eu não estou tocando nisso, não. Tanto faz. Quem sabe quem é, tanto faz. Quando nós sabemos quem nós somos, o homem que é homem, cara que é mó gaysão, olha lá, mó mulherengo, mó fresco, porque fresco aqui é forte, não pode falar, né? Aqui meio que fresco, não pode, eu sei que não. O cara que é homem, ele vai se irritar por isso, porque ele sabe quem ele é. Agora, quando nós temos dúvida na nossa identidade, tudo aquilo que diz respeito à nossa identidade, a gente fica irritadinho. Ei, rapaz, vou te mostrar quem eu sou. Vai mostrar o quê, velho? Eu preciso mostrar? O que eu faço não diz que eu sou. Eu não preciso fazer para mostrar quem eu sou. Não preciso. Porque no devido tempo, Salmo 1, versículo 3, no devido tempo dará o seu fruto. Então não preciso ficar, apóstolo, me unja aí. Apóstolo, poxa, eu já estou um tempo na igreja, eu sei cantar, é hora de uma igreja. Pô, me põe aí no ministério de louvor, cara. E ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não caem, no devido tempo dará o seu fruto. Vai para junto das águas, deixa o curso do rio te levar, do jeito e do modo. Existe, fala comigo, um propósito, um tempo e um modo. Você já sabe o propósito de Deus sobre a sua vida? Aguarde o tempo e aguarde o modo. Não é no teu tempo e não é da tua maneira. E o modo pega a gente. Eu já tenho ouvido de Deus já alguns... Deus tem já há uns 4 anos, e aquela palavra que você me deu, não é que só testifica, Deus já tem falado isso, confirmou, e Deus já tem falado que iria me levar a lugares que eu não imaginava que eu iria pesar, que eu iria estar, sobre nações, e de novo, Deus falando, e algo que Deus me falou já tem 1 mês, que você falou, sobre estar reconstruindo altares de adoração em outras nações. Mês passado, o André estava comigo, e lá na casa do Judá Bertelli, ele me falou essa palavra. Então, rapidinho, eu só quero falar do modo. Aí, a gente pensa assim, aí eu fui ministrar em alguns lugares que são de muita evidência aí na nação. Lá, aí o apóstolo, eu tenho acompanhado, eu mudei para Itajaí, eu e minha esposa, a nossa família, em dezembro, e a gente tem acompanhado o apóstolo Luiz Hermínio nas viagens. E aí eu estava ali tangendo com ele estava pregando, estava no teclado, aí me veio a lembrança disso. Mas olha como é que a gente é duro, cara. Aí eu lembrei na hora assim, mas assim não vale, eu estou ouvindo por causa dele. Né? A incredulidade é uma praga, né? Sabe por quê? Aí Deus tratando a vaidade. Porque lá no banner do convite, estava lá, Congresso de Alinhamento e Avivamento, Apóstolo Luiz Hermínio. Onde é que estava a minha foto, o meu nome? Eu só estava lá, para a maioria, um tecladista que está fazendo fundinho no teclado, para na hora que ele pregue. Só que aí é que está. Eu tenho que entender quem eu sou nele.
Quem é que está me chamando? Quem é que está me enviando? Através do apóstolo, Deus está realizando as suas promessas. Aí eu vi assim, falei, cara, quando é que eu ia imaginar pisar nesse lugar? Eu não sou nem famoso, não sou conhecido, não tenho... Cara, eu estou aqui, cara. Não é do teu modo, é do modo de Deus. O que é mais importante? Se Deus fala assim para você, vou te levar em 3 nações, Estados Unidos, Holanda e Alemanha, um exemplo. Aí você está lá, não, eu vou pregar lá, não, eu vou cantar lá. Você está ditando o modo. O propósito, eu só estou fazendo algo muito simples. Ir a essas nações, ponto final. Deus só falou isso. De repente, você tem um curso de piloto de avião. Mas você não tem emprego. Você está lá, é padeiro, está indo vender kit de limpeza na rua. Mas você tem isso, mas você não consegue. Mas de repente, a Ágape ganha um avião. É isso aí. Por que não? Qual a diferença de uma bicicleta para um avião? Um tem mais... Só isso. É só isso. De repente a Ágape ganha um avião, cara. Para quê? Para movimentação mais rápida. Aí, o AP chega e fala assim, cadê o rapaz que entrou aí para a igreja, um cara que é piloto e tal, mas cadê ele? Aí na vida daquele cara tem Estados Unidos, Holanda e Alemanha. Mas ele está lá assim, Estados Unidos, Holanda e Alemanha, o quê, rapaz? Eu não estou conseguindo ir nem ali, nem aqui do lado. Não tenho dinheiro nem para passagem, que dirá... Aí ele chega, meu irmão, eu preciso do teu serviço, porque Deus tem me falado de algumas nações, eu preciso que você... Vamos lá, vamos sair desse emprego aí, e a gente vai te sustentar nisso, a gente tem algumas agendas aí nas nações, a gente precisa que você vá me levar nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, na França, no Japão. Se cumpriu ou não o propósito? Aí de repente a gente está do nosso jeito, tentando agenda. Ô pastor, me leva aí, ó. Ô apóstolo, você conhece tanta gente, apóstolo. Pô, dá um toque lá para o Eibe lá, pô. Pô, dá um toque para aqui, para ali, ô apóstolo. Aí você está tentando na força do braço. Não arrombe portas que Deus não abriu. Não arrombe. Não arrombe. Porque nós achamos com o pensamento do sacerdócio antigo que eles é que irão fazer tudo na nossa vida. Eles têm a unção e a autoridade, sim, de gerar destino. Pais de propósito geram filhos de destino. Então quando tem propósito aqui, quando você anda junto, você encontra o teu destino. Por isso que não é sentimento, é entendimento. Por isso que é mais importante ser piloto de um avião do que estar o nosso nome lá no banner. E de repente você é encarado só como um tecladista. Tanto faz. Porque até mesmo o apóstolo tem nos ensinado, ele fala de microfone, está aqui fulano de tal. Ele não está aqui como um tecladista não. A gente está aqui no Salmo 144, então enquanto Davi, Deus ungia seus dedos para a batalha e suas mãos para a guerra. Então há um entendimento ali. Então você que de repente for chamado, quando alguém estiver pregando, para você estar ali no instrumento, eu vou te falar, vou abrir meu coração. Eu acho isso um saco. É chato, velho. Ficar ali, Lá em Petrópolis, às vezes o pastor me pedia, eu falei, caramba, cara, ficar ali em pé, né? Aí comecei a arrumar uma cadeira, né? Aí já fiquei sentadinho. Tudo por causa da falta de Quando não tem entendimento, não tem propósito. Quando você não entende, para que eu vou ficar ali, bicho? Ô pastor, apóstolo, põe
Põe um fundinho aí, cara, no som aí. Porque falta entendimento, não tem propósito. Aí vem o entendimento, vem a revelação. E depois vem o propósito. Salmo 144, enquanto ele está com a palavra é o espada, guerreando com homens em mentalidade, eu estou ali na harpa lutando contra demônios. Salmo 50, aplauda o Senhor, pode aplaudir. Salmo 144, versículo 1, depois leia. Ele capacita os dedos para a batalha e as mãos para a guerra. Davi guerreava com homens e demônios. Diante de Saul, ele estava lá na harpa dele, ó. E ele, diante de Golias, diante do gigante, pega a pedra, e aí agora eu vou começar a entrar naquilo que veio ao meu coração. Ele vai para um lugar, o lugar de Salmo 1, versículo 3. E ele será plantado junto à corrente de águas. Davi vai aonde pegar a pedra? No ribeiro. Ele pega aquela pedrinha que ninguém via. Aquela não, eram 5, né? Aquelas pedrinhas. Ninguém via aquelas 5 pedrinhas. Estava lá no meio. Mas ela estava dentro do fluir de Deus. Escondidos no rio de Deus. Escondidos no secreto do Espírito Santo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo você chegar mais cedo. Ninguém está vendo, ninguém viu quem limpou essas cadeiras. Ninguém viu. Você não precisa anunciar também. Nesta noite nós queremos dar o presente do funcionário do mês. Ninguém precisa disso. Fique só dentro do rio, cara. O rio te leva para onde quer. Faz você parar na hora que ele quiser. Você está lá escondido. E ele será como árvore plantada. Mas eu quero falar dessas 5 pedrinhas. Quem aqui é pedra viva? Essa pedra é você. E esse rio é o Espírito. Quem é que pega essas pedras? Davi. Põe na sua funda. Ele começa a girar. Aí eu lembro. Quando Deus nos chama para um lugar de giro, que é aonde? Entra na roda do oleiro, desce a casa do oleiro e entra nesse processo. Ele chama para descer. A gente tem que descer. É uma decisão nossa. Por isso que a gente está num tempo de entendimento, não mais de sentir. Eu não sinto para fazer jejum, eu entendo que preciso. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu entendo. E no processo eu começo a sentir mais ainda. Eu não sinto que eu tenho que ir para o secreto com o Pai. Eu entendo. Eu vou te falar uma parada. Quantas vezes você entrou no secreto com Deus? Para o teu devocional. Você ficou 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. E não sentiu nada quando saiu de lá. Às vezes entrou, não sentiu nada e saiu pior do que entrou. Eu entrei para ser renovado, estou pior, velho. Eu saí endemoniado aqui. Eu estou pior. Porque, qual é aquele, acho que é Provérbios que fala, bem-aventurados que não viram e creram? Não é Provérbios não. É João? Provérbios, João, Apocalipse, Mateus. A gente está bem de Bíblia, né? Tá, vai achando aí para mim. Quando achar, eu leio fielmente ao versículo. Não, é porque eu esqueci. É bem-aventurados que não viram e creram. É sobre aqueles que viveram com Jesus. O contexto era esse. Mas bem-aventurados somos nós agora, que não vimos Ele, mas cremos nele.
Esse é o contexto, é que eu não estou lembrando o versículo exato. Mas olha só, aqui, volta aqui, enquanto eles acham aqui para mim. Ah lá, já está lá. Porque me viste, Tomé, e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Aí, eu acho que eu fiz um versículo. O versículo do 4. Bem-aventurado os que entraram, não sentiram, mas permaneceram e creram. Amém. Sabe por quê? Porque eu entendo que Ele é digno. Eu entendo que a cruz dele me chama para o quarto. Aquele processo me chama para aquele lugar. Aí eu vou descer. Descer para a casa do oleiro. E entrar na roda, no processo de Deus. E aí Davi começa a girar. E você está no processo. Ele começa a te tratar. E vai girando. Você vai ficando até tonto. Você não sabe nem mais para onde você vai. Ele vai girando. Você está na roda. Você está no processo. Você está sendo tratado. Você está sendo forjado. De repente ele lança. Com tanta autoridade que a gente sai desse lugar. E ele lança e ele acerta onde? Não é no coração. É na cabeça, é no entendimento. É em sofismas, religiosidade, incredulidade. Atinge aí. E aí ele cai. E aí, com a palavra, espada, ele então destrói a autoridade, destrói a cabeça. É a adoração, intercessão e a palavra profética. Pois quem traz para a realidade, Davi, adoração. Adoração traz aquilo que estava escondido para a realidade. Adoração entroniza. E ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Em outras traduções, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Quando a gente ergue a adoração, a gente ergue um trono. A realidade do céu vem para a terra. A realidade do céu é isso. Vem para esse lugar. E aí, a gente vem então o quê? Com a palavra, a gente vai então no entendimento. Destruindo então aquilo que é falso. Só que, voltando agora alguns passos, é para esse lugar que Deus deseja para que nós, a palavra desta manhã, voltemos. É uma manhã de volta. Voltar é arrependimento. Você anda para esse lado e se arrepende, você começa então a andar para uma outra direção. Voltar. Quantos que dessa manhã aqui já são membros da Ágape há muito tempo, há anos, batizados nas águas, tem a experiência com o Espírito Santo, mas precisa se converter. Conversão não é para o cara que fala palavrão, bebe, fuma, cheira, mata, fala mentira. Conversão é no entendimento. O que diz se eu sou convertido são as minhas obras. O que diz que eu sou salvo, presta atenção que você vai achar que estou falando heresia. É o fruto do meu arrependimento, porque salvação não é somente algo em que acontece um pó mágico, puf. Claro, com o coração eu creio, com a boca eu confesso, mas a partir daquele momento eu atravesso uma linha, em que agora eu vou dando frutos de arrependimento. Sou convencido, confesso, a maioria para aí. A confissão e o convencimento ainda não é arrependimento. É o processo do arrependimento, onde convencido, confessei, arrependimento, deixei. Aí você está arrependido, você deixou. Mas você pode se olhar tão fraco, tão frágil, e até mesmo se olhar achando que você não é um sacerdote. Mas em nome de Jesus, irmãos, sacerdócio da antiga aliança, sacerdócio levítico,
era levita porque era da tribo de Levi. Dentro daquela tribo de Levi existiam alguns músicos. Então nem todo levita era músico. Mas todo músico era um levita porque era da tribo de Levi. Era só isso. Essa galera tinha lá os sacerdotes e o sumo sacerdote. Antes de entrar no Santo dos Santos, ele oferecia um animal, um sacrifício puro, perfeito. Não podia ter nem atrás da orelha lá do bode, lá do carneiro, uma manchinha, perfeito. E ele levantava as suas mãos. Por isso que a gente levanta as mãos na música, antes da música, entre uma e outra. É por isso que a gente levanta as mãos. Por quê? Romanos 2, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, por essa misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí eu me ofereço a Ele. Isso é um assalto. Oh! Você está rendido, perdeu. Levanta as mãos, você está preso. Rendição, você está rendido, foi rendido. Isso significa rendição. Então eu não sinto vontade de levantar as mãos. Eu entendo que eu preciso me oferecer para Ele. Por isso que a gente não precisa mais dessa coisa. Levanta as mãos, dá um pulinho para cá, dá um pulinho para lá, agora roda, fala em línguas, isso, e pá, e pá. Cara, vira uma academia, né? Tem seus momentos. Porque para toda criança imatura, que não sabe andar, o que a gente faz? A gente tem que ensinar. Levanta as mãozinhas dela e ela vai andando. Aí a gente acha lindo, né? Todo desequilibrado. Mas é um momento de entendimento. Tem seu valor, tem seu momento. Mas não é a regra. Mas por causa do quê? De uma mentalidade de que se o apóstolo é o sacerdote da casa, então a matemática para eles também serve. Eles são os levitas e eles é que vão abrir o céu para que eu possa ter intimidade com Deus. Por isso que eu dependo do comando do ministro louvor. Se ele não disser o que eu faço, eu fico esperando. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos. O nosso sumo sacerdote agora na nova aliança, na ordem de Melquisedeque, Jesus, adentrou de uma vez por todas e rasgou o véu de alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho, fazendo-nos na nova aliança, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Todo cristão, todo evangélico, seja o termo que você quiser, todo cristão, todo filho de Deus, na nova aliança, hoje, aqui na Bahia, Salvador, agora, é um sacerdote. Sacerdócio é ocupar lugares vazios, lugares vagos. Sacerdote é aquele que tem acesso à presença por causa de outros. Quando você está na fila do banco, e aquela pessoa não é convertida ao Senhor, você ali é um sacerdote. Você ali é um sacerdote, identidade. Identidade. Eu sou a maior identidade, filho e filha de Deus. Amém? A maior. Porque quando Satanás chegou diante de Jesus, se tu és o filho, ele não tocou em outras patentes. Se tu és o filho, é o que mais importa, é o que mais dá medo no inferno. Filiação, paternidade e filiação. Isso estremece o inferno, isso abre os céus. Quando eu entendo que eu sou filho. Vamos lá? Tá. Então eu estou ali na fila do banco. Eu sou um sacerdote. Aí a fila do banco está imensa. Dia 5, ô Jesus. Aí a gente olha para aqueles caixas, tem 10 caixas, só 2 funcionando. Aí já dá aquela, né? Aí o da frente começa, está vendo? Quem mandou votar no PT? Aí o de trás começa. Não, mas o problema não é o PT. O problema é, aí começa. Você está ali no meio. Eu sei o que você vai fazer. Você vai orar. Você vai fechar os seus olhos e começar a falar em línguas baixinho. Não é isso que a gente faz? Claro que é.
Mas lá em Petrópolis, gente, Londrina, Itajaí, todos esses lugares, começa também. Mas é verdade, né? Aí outras dizem, Brasil não tem jeito não. Rapaz, não tem jeito não. Estou indo agora pedir meu visto para os Estados Unidos, se não der certo, vou pelo México. Não dá mais jeito esse negócio não. É verdade, rapaz. Ainda fala, só Jesus. Mas não dá, ó. Cadê esse pessoal que não está trabalhando? Aí começa. Você perdeu a oportunidade. Não é de evangelizar. Porque a gente também tem o contexto de evangelizar que é assim. É verdade, qual é o seu nome? Ah, é Ada, meu nome é Reuel. A gente tem um nome bonito, né? Então, é verdade, né? Mas, olha, aí está conversando, conversa bem, conversa vai. Você mora onde? Ah, no lugar, tá do lado da minha igreja. Você quer ir lá? Jesus é o Senhor. Aí você não quer confessar Jesus, não? Aí a Ada fala assim, não, Deus já mora no meu coração. Deus ama a todos. Aí a gente fica frustrado. Porque o conceito de evangelizar é que eu tenho que falar de Deus e ela tem que confessar Jesus naquela hora. Não. Só o meu exemplo de não estar falando mal, eu já estou anunciando o evangelho. Só isso. Por quê? Porque eu sei que eu sou um sacerdote. Eu sei que ali naquele lugar é muito mais do que evangelizar. Ali naquele lugar, eu sou uma porta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Eu estou ali como um acesso àquela pessoa ao céu, ao Santo dos Santos, ao reino de Deus. Eu sou ali um portal. E aí eu me levanto, eu fico ali só, Pai, me dá paciência, porque esse povo está certo no nível natural, está certo, está errado não. Mas Senhor, eu não sou aquele que se caminha por vistas. Pai, em nome de Jesus. Aí você começa ali, ó, falando sozinho. Ô Senhor, me dá sabedoria, Pai, domínio próprio, Senhor. Me segura, segura, Jesus. Aí alguém fala, não é verdade? Não, é verdade. Que injustiça, né? Aí você vai naquilo que o Espírito Santo te direcionar, cara. Você vai chamar o quê? O líder da intercessão para ir lá no banco? Você tem a chance de levantar um altar de adoração naquele lugar. Porque eu tenho a mentalidade que eu sou sacerdote. Eu tenho acesso à presença. Essas pessoas não têm acesso à presença. Somente através de Jesus, o caminho que nos leva à presença. Só que, irmãos, glória a Deus por isso, amém? Só que o que eu quero agora deixar rapidamente para você, aquilo que nós homens aqui, resumindo, o que nós tivemos a consciência de que nós precisamos voltar para um lugar, que é Mateus 6, versículo 6. Porque se eu tenho a consciência que eu sou sacerdote, então eu tenho a consciência, fala comigo, que eu sou o intercessor e adorador. Intercessor não é somente para aquele grupo de intercessão. Como é que está aí? Tá. Não é somente para aquele que tem um grupo de intercessão. Adorador não é somente para aquele que está aí lá em cima. O Pai procura os verdadeiros adoradores, não está buscando músico e cantor. Então, se eu sei quem eu sou, então eu sei o meu lugar. Presta atenção no que eu falei. Quando eu sei quem eu sou, eu conheço o meu lugar. Eu não estou invadindo o lugar do outro, porque eu sei quem eu sou. E no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Então eu preciso de um lugar chamado secreto com Deus. Porque antes de manifestar a glória na fila de um banco, eu preciso então mergulhar na glória, no quarto, no meu secreto. Porque o banco é o lugar público. A gente gosta de pensar nisso. Mas só que Mateus 6 fala, quando entrares no teu aposento e fechar a tua porta,
O pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Algumas traduções falam isso no final. Então é primeiro secreto, depois recompensa pública. Ministério de louvor, de música, primeiro é o secreto, depois é o altar público. Primeiro é o quarto, depois é ali. Só que a gente chega no domingo à noite, sem ter ido para o quarto um dia. Espera que aqui manifeste a glória de Deus. É a mesma coisa que você passe a semana inteira sem comer. E você sabe que vai ter uma churrascaria no domingo à noite. Rapaz, eu vou arrebentar com aquele negócio. Vou ficar sem comer uma semana. Aí chega lá. De repente a programação muda. E eles só oferecem salada. O que vai acontecer? Você vai sair frustrado, com fome e reclamando. Lá em Petrópolis, tem gente que sai do culto. Esse culto foi uma droga. Gostei das músicas não. O apóstolo pregou de novo aquela mensagem. A terceira vez que eu ouço, cara, dentro de um mês. Tocaram pouca música. Sabe por quê? Porque aqui não está saciado. O nosso interior não está saciado de Deus. A gente está querendo se saciar com as coisas de Deus e não com Deus de todas as coisas. Música, pregação, liturgia, coisas de Deus que Ele abençoou. Mas a gente não está tendo um relacionamento com Deus das coisas. E espera que as coisas de Deus nos encham. Sabe por quê? Porque está faltando o secreto. Está faltando esse lugar. Agora eu vou falar para as mulheres. Vou dar para a gente, né? Como é que você quer edificar a tua casa sem o teu secreto? Vai botar a culpa no marido, que ele não faz nada, está desempregado, levanta 10 horas da manhã. A culpa é dele. Não lava uma louça. E quando lava ainda deixa gordura do lado. Não, a culpa é dele, você não conhece o mala que é, o grosso que é. Irmãs e irmãos, eu estou casado só há 14 anos. Diante de tantos aqui, de repente eu vou falar besteira. Só que eu já entendi, eu e a Dani. Eu não mudo a Dani, nem ela me muda. Quanto mais eu fui para Deus, Deus não me mostrou o quanto a Dani tem defeitos. Ele me mostrou o quanto eu sou indigno daquela esposa. O quanto eu não mereço a Dani. E aí, preciso de um casal, rapidinho, hein, cá, a gente terminar. Senão o almoço vai esfriar. Fica lá, por favor. Deus me mostrou um lugar. Aqui tem pode ficar. Aqui tem imagina esse centro. Presença de Deus. Aí, Deus cria então Adão. Vem, Adão. Adão bonito, né? Já tem dono. Admire com moderação. Quer dizer, já tem dono e está alugado para apostolado. Aí Deus chama ele para um lugar, presença de Deus. E quando Eva vem à existência, admire com moderação. Quando Eva vem à existência, ela encontra Adão na presença de Deus. Eita! Aí o que acontece? Quando o marido e a mulher abandonam o secreto. O propósito, e eles se encontraram, era aqui. Lá fora, há desencontro. Aqui há domínio próprio. Aqui há perdão. Aqui há graça, aqui há misericórdia. Aqui a louça é lavada, fica a gordura. Você conta até 10. Lá você joga 10 pratos na cabeça.
Aqui, de madrugada, o homem tem sabedoria e vai ter tempo de qualidade com a esposa. Aqui, quando o marido chega, a mulher tem sabedoria porque ela está edificando uma verdade. Não para jogar suas decepções, mas para abrir o coração, que é diferente. No âmbito de misericórdia e amor, lá fora a gente se desencontra. Lá fora eu sou tentado. Eu passo o dia inteiro. Aí estou já pocando para ter um momento de intimidade com a minha esposa. E não entendo os seus sentimentos. E chego igual um animal. E aí, com todo respeito, querendo somente um pedaço de carne. Aqui eu conheço o seu coração. Lá fora eu só conheço a sua carne. Lá fora, a gente diz: não aguento aquela internet no meu celular, aquele grupo AP, do futebol lá, eu só estou para evangelizar eles. Aquele grupinho de futebol, eu estou ali estrategicamente. Mas aí de vez em quando, né, AP? O pessoal manda a foto de uma mulher com calcinha e sutiã. Mas AP, se eu sair, eles vão me chamar de quadrado. Se eu sair, AP, lá tem conversinha fiada, aqui tem santidade. Aqui Deus restaura a tua casa. Aqui todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. Aqui não tem pornografia. Aqui não tem homens dando o seu jeitinho, porque tem, acho que tem crianças, você sabe. Dando jeitinho. E aí o jeitinho sacia o corpo. E o que acontece? 15 dias, 1 mês, 2 meses, sem procurar a esposa. E quando procura igual um caçador atrás da presa. Irmãos, precisamos voltar. A gente precisa voltar. Onde que Deus seja o centro. Chega, porque aqui a culpa para ela não é dele e a culpa dele não é dela. Aqui nós somos quebrantados. Aqui há quebrantamento, aqui há óleo de cura, aqui há bálsamo de Gileade. Aqui há confissão braba, machuca. Não tem problema ele dormir uma noitezinha no sofá, não. Tem não, deixa ele lá mesmo. Vai se encontrar com Deus de novo. Não tem problema também, irmãs, você ser ofendida na tua mente, para revelar o teu coração. Ele fez isso porque eu ganhei 5 quilos. Ele fez isso porque há quanto tempo que eu não faço uma chapinha. Ele fez isso porque, e por quê? E você se torna coitadinha. Você se torna tadinha de mim porque eu sou sexo frágil. Oh, minha querida, você é filha do Pai, princesa de Deus, menina dos olhos do Pai. Você não precisa da afirmação daquilo que é natural para saber quem você é. Você precisa voltar para esse lugar. E aquilo que vem de Deus, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Antes de você ser filha de quem você é, antes de você ser esposa de quem você é, antes de você ser mãe de quem você é filha do Pai, do Abba Pai. Mateus 6, versículo 6. E quando entrares no teu aposento, não é na sala, não é na varanda, não estou falando do lado geográfico da tua casa, não. Pode ser na varanda, na sala, qualquer lugar. Ele está chamando um lugar que não é qualquer um que entra. Irmãos, não é qualquer um que entra no quarto dos apóstolos. Sabe por quê? Não é porque é só o apóstolo que entra lá, não. É porque é um lugar de intimidade. Só que é muito íntimo. Só que eles confiam muito. Quem frequenta o teu quarto espiritual? O Big Brother? Demônios? Avareza, mentira, segredos com o inferno, aquele segredinho que você quase caiu com aquele homem lá da academia, gostosão lá, que te tocou e falou assim: não, chega para cá, aquele toque te deu. Ai, meu pai,
Porque há quanto tempo, né, que o marido não toca sem segundas intenções, né? Essa manhã é uma manhã de voltar. A gente vai voltar nessa manhã para o Pai, e o Pai vai nos redirecionar. Você vai voltar para o teu marido, você vai voltar para a tua esposa, você vai voltar para os teus filhos. A gente precisa devolver o coração para eles. A gente precisa desse lugar, irmãos. Quantos precisam voltar para esse lugar? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. E deixa que eles toquem em você.